Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Amados pela Imaculada. Seja bem-vindo à nossa 21ª aula. Hoje será meditado do ponto 183 ao 200. Então vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Capítulo 6. Figura bíblica desta perfeita devoção, Rebeca e Jacó. De todas as verdades que acabo de descrever em relação à Santíssima Virgem, o Espírito Santo nos apresenta na Sagrada Escritura uma figura admirável na história de Jacó, o qual recebeu a bênção de Isaque, graças à solicitude e engenho de sua mãe Rebeca. Ei-la tal como conta o Espírito Santo. Em seguida, ajuntarei a explicação. Artigo 1. Rebeca e Jacó. Parágrafo 1º. História de Jacó. Esaú vendera a Jacó seu direito de primogenitura. Anos depois, Rebeca, mãe dos dois irmãos, assegurou a Jacó que ela amava eternamente, as vantagens daquele privilégio, empregando para isto uma astúcia santa e cheia de mistério, pois Isaque sentiu-se extremamente velho, quis antes de morrer abençoar seus filhos, e chamando Esaú o preferido, ordenou-lhe que fosse caçar algo para ele comer. Depois o abençoaria. Rebeca prontamente pôs Jacó ao corrente do que se passava, e disse-lhe que fosse buscar 2 cabritos no rebanho. Assim que ele lhe os trouxe, ela os preparou do modo que Isaque mais gostava. Em seguida, com as vestes de Esaú que ela guardava, vestiu Jacó e com as peles dos cabritos envolveu-lhe o pescoço e as mãos, a fim de que Isaque, que não podia ver, acreditasse, tateando-lhe as mãos, que fosse Esaú. Embora ouvindo a voz de Jacó, Isaque, com efeito, ficou surpreso ao ouvir a voz que ele reconhecia como a de Jacó. Mas, fazendo aproximar-se, tateando os pelos que cobriam as mãos do filho, murmurou: Em verdade, a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E convencido, comeu. Em seguida, ao beijar Jacó, sentiu a fragrância das roupas de Esaú, o que acabou por dissipar-lhe as dúvidas. Abençoou-o então e desejou-lhe o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Estabeleceu-o senhor de todos os seus irmãos e terminou a bênção com essas palavras: Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado, e aquele que te abençoar será acumulado de bênçãos. Apenas Isaque acabara de falar, entrou Esaú, trazendo um guisado da caça que abatera, e o apresentou ao pai, pedindo-lhe que comesse, e em seguida o abençoasse. O santo patriarca ficou extremamente surpreendido ao ficar ciente do engano, mas, longe de retratar o que fizera, confirmou, pois reconhecia no fato, evidentemente, o dedo de Deus. Então Esaú, como observa a Sagrada Escritura, gritou com grande clamor e acusando em alta voz o embuste de seu irmão. Perguntou ao pai se ele não tinha outra bênção. Neste ponto, notam os santos padres, ele era a imagem dos que facilmente conciliam Deus com o mundo, querendo gozar ao mesmo tempo as consolações do céu e as da terra. Isaque, comovido pelos gritos de Esaú, abençoou-o, enfim, mas a bênção que lhe deu foi uma bênção terrena,
sujeitando-o ao irmão. Por isso Esaú concebeu um ódio tão profundo contra Jacó, que para matá-lo só esperava a morte do pai. E Jacó não teria podido evitar a morte, se a sua extremosa mãe Rebeca não o protegesse com sua habilidade e os bons conselhos que lhe deu e que ele seguiu. Parágrafo 2º. Interpretação da história de Jacó. Antes de explicar essa história tão bela, é preciso notar que, conforme todos os santos padres e intérpretes da Sagrada Escritura, Jacó é a figura de Jesus Cristo e dos predestinados, enquanto Esaú é a figura dos réprobos. Basta apenas examinar a atitude de um e de outro para verificá-lo. Primeiro, Esaú, figura dos réprobos. Esaú, o mais velho, era forte, robusto de corpo, destro e habilidoso no manejo do arco e na arte da caça. Segundo, quase não parava em casa e, confiante em sua força e destreza, só trabalhava fora, ao ar livre. Terceiro, pouco se incomodava de agradar sua mãe Rebeca e nada fazia por ela. Quarto, era guloso e gostava tanto de satisfazer o paladar que chegou a vender seu direito de progenitura por um prato de lentilhas. Quinto, estava como Caim, cheio de inveja de seu irmão Jacó, e o perseguia sem tréguas. Eis a conduta dos réprobos todos os dias. Primeiro, fiam-se em sua força e indústria nos negócios temporais. São muito fortes, muito hábeis e esclarecidos para as coisas da terra, mas extremamente fracos e ignorantes nas coisas do céu. Por isso, Segundo, não se demoram ou se demoram muito pouco em sua própria casa. Quer dizer, no seu interior, que é a casa interior e essencial dada por Deus a cada homem para ir morar, conforme seu exemplo, pois Deus mora sempre em sua casa. Os réprobos não amam o retiro, nem a espiritualidade, nem a devoção interior, e chamam de espíritos acanhados, carolas e selvagens aqueles que são espirituais e retirados do mundo, e que trabalham mais no interior do que fora. terceiro, os réprobos não se preocupam de modo algum com a devoção à Santíssima Virgem, a mãe dos predestinados. É verdade que não a odeiam formalmente, fazem-lhe às vezes um elogio, dizem que a amam, praticam até alguma devoção em sua honra, mas de resto não suportariam vê-la amada eternamente, porque não têm para ela as ternuras de Jacó. Acham motivo de censura nas práticas de devoção, a que se entregam os bons filhos e servos da Virgem Santíssima, para obter a sua afeição. Na certeza de que essa devoção lhe é necessária à salvação, e acham mais que, desde que não a odeiam formalmente a Santíssima Virgem, e que não desprezam abertamente sua devoção. Isso é bastante, e já ganharam as boas graças da Santíssima Virgem, e são seus servos, ao recitarem ou resmungarem algumas orações em sua honra, sem a menor ternura por ela, nem emenda para eles. Quarto, esses réprobos vendem seu direito de primogenitura, isto é, os gozos do paraíso por um prato de lentilha, os prazeres da terra. Riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, etc., sem mínima preocupação, como Esaú, de se tornarem dignos da bênção do Pai Celeste. Em 3 palavras, eles só pensam na terra, só amam a terra, só falam e agem pela terra e pelos prazeres terrenos, vendendo por um instante de prazer, por uma vã fumaça de honra e por um pedaço de matéria
amarela ou branca, a graça batismal, sua veste de inocência, sua celestial herança. Quinto, os réprobos, finalmente, em segredo ou às claras, odeiam e perseguem diariamente os predestinados. Prejudicam-nos quanto podem, desprezam-nos, roubam-nos, enganam-nos, empobrecem-nos, expulsam-nos, reduzem-nos a pó. Enquanto eles mesmos fazem fortuna, gozam seus prazeres, vivem em situação esplêndida, enriquecem, se engrandecem e levam vida folgada. Segundo, Jacó, figura dos predestinados. Primeiro, Jacó, o caçula, era de compleição franzina, meigo e sossegado. Permanecia em casa o mais possível para ganhar as graças de sua mãe Rebeca, que o amava ternamente. Se saía de casa, não o fazia por vontade própria, nem por confiança em sua própria habilidade, mas para obedecer a sua mãe. Segundo, amava e honrava sua mãe, por isso ficava em casa junto dela. Seu maior contentamento era vê-la. Evitava tudo que pudesse desagradar-lhe e fazia tudo que imaginava agradar-lhe. Tudo isso concorria para aumentar em Rebeca o amor que dedicava ao filho. Terceiro, em todas as coisas, ele era submisso à sua mãe. Obedecia-lhe inteiramente em tudo, com obediência pronta, sem tardanças e amorosa, sem queixas. Ao menor sinal da vontade materna, o pequeno Jacó corria e trabalhava. Acreditava piamente, sem discutir, em tudo que a mãe lhe dizia. Por exemplo, quando Rebeca o mandou buscar 2 cabritos, e eles o trouxe, a fim de ela os preparar para Isaque, Jacó não replicou, nem observou que bastava um para satisfazer o apetite de um só homem, mas, sem discernir, fez exatamente como ela mandou. Quarto, ele depositava uma confiança sem limites em sua querida mãe. Como não contava absolutamente com sua própria experiência, apoiava-se unicamente na proteção e nos desvelos maternos. Chamava por ela em todas as suas necessidades e a consultava em todas as suas dúvidas. Por exemplo, quando lhe perguntou se, em vez da bênção, não receberia a maldição de seu pai, creu e confiou na resposta que ela lhe deu de que tomaria sobre si a maldição. Quinto, ele imitava, enfim, na medida de sua capacidade, as virtudes que via em sua mãe. E parece que uma das razões por que ele permanecia em casa, tão sedentário, é que procurava imitar sua virtuosa mãe e afastar-se de más companhias que corrompem os costumes. Por tal motivo, tornou-se digno de receber a dupla bênção de seu pai querido. Eis também a conduta diária dos predestinados. Primeiro, vivem em casa sedentariamente com sua mãe, quer dizer, amam o recolhimento, são interiores e se aplicam à oração, mas conforme o exemplo e a companhia de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória está toda no interior e que durante a vida inteira tanto amou o retiro e a oração. É verdade que apareçam às vezes fora, no mundo. Fazem-no, porém, em obediência à vontade de Deus e de sua querida mãe, para cumprir os deveres de seu estado. Por grandes coisas que façam no exterior e que apareçam, prefere muito mais as que fazem no interior, em companhia da Santíssima Virgem, porque aí executam a grande obra de sua perfeição, ao lado da qual todas as outras são como brinquedos de criança. Por isso, enquanto que seus irmãos e irmãs trabalham muitas vezes para o exterior, com mais entusiasmo, habilidades e sucesso, recebendo os louros e aprovações do mundo, eles sabem, pela luz do Espírito Santo, que há muito mais glória, bem e prazer em permanecer oculto no recolhimento, com Jesus Cristo, seu modelo, sua submissão inteira e perfeita à sua mãe, do que realizar, por si próprio,
maravilhas naturais e da graça no mundo, como tantos Esaús e réprobos. A glória para Deus e a riqueza para os homens encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos! O pardal encontrou uma casa para se alojar, e a rola um ninho, onde abrigar seus filhotes. Ó, como é feliz o homem que mora na casa de Maria, na qual fizestes primeiro a vossa morada. É nessa casa de predestinado que ele de vós somente recebe socorro, e em seu coração dispôs subidas e degraus de todas as virtudes, para elevar-se à perfeição neste vale de lágrimas. Segundo, eles amam ternamente e honram em verdade a Santíssima Virgem, como sua boa mãe e senhora. Amam-na não só com a boca, mas verdadeiramente. Honram-na não só com o exterior, mas no fundo do coração. Evitam, como Jacó, tudo o que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo o que creem poder adquirir-lhes sua benevolência. Trazem-lhe e lhe entregam não só 2 cabritos, como Jacó a Rebeca, mas seu corpo, a sua alma, como tudo que do corpo e da alma depende, de que são figura os 2 cabritos de Jacó. Primeiro, para que ele os receba como um dom que lhes pertence. Segundo, para que os sacrifique e faça morrer ao pecado e a si próprios, escorchando-os e despojando-os da própria pele, de seu amor próprio, e para agradar, por esse meio, a Jesus, seu Filho, que não quer para os amigos e discípulos, senão aqueles que estiverem mortos a si mesmo. Terceiro, para que os prepare ao gosto do Pai Celeste, e para servir a sua maior glória, que ela conhece melhor que nenhuma outra criatura. Quarto, para que por seus cuidados e intercessões, este corpo e esta alma purificados de toda mancha, bem mortos, bem despojados e bem preparados, sejam um manjar delicado, digno do paladar e da bênção do Pai Celeste. Não é o que farão as pessoas predestinadas, que apreciarão e praticarão a consagração perfeita a Jesus Cristo pelas mãos de Maria, como lhes ensinamos para testemunhar a Jesus e Maria um amor efetivo e corajoso. Os réprobos dizem que amam a Jesus, que honram Maria, mas não são com sua substância, com seus haveres, ao ponto de lhe sacrificar seu corpo com os sentidos, sua alma com todas as paixões, como fazem os predestinados. Terceiro, eles são submissos e obedientes à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de Jesus Cristo, que dos 33 anos que viveu sobre a terra, dedicou 30 a glorificar a Deus, seu Pai, por uma perfeita e inteira submissão à sua Mãe Santíssima. A ela obedecem, seguindo com exatidão os seus conselhos, como o pequeno Jacó seguia os de sua mãe, que lhe diz: Meu filho, segue meus conselhos, ou como os criados na bodas de Caná, aos quais a Santíssima Virgem diz: Fazei tudo o que ele vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, Jacó recebeu a bênção, como por milagre, embora por direito natural não devesse recebê-la, porque os servos na boda de Caná seguiram o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados com o primeiro milagre de Jesus Cristo, que nesta ocasião, a pedido de sua mãe, converteu a água em vinho. Assim todos aqueles que até o fim dos séculos receberem a bênção do Pai Celeste e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão essas graças em consequência de sua perfeita obediência a Maria. Os Esaús, ao contrário, perderão sua bênção por falta de submissão à Santíssima Virgem. Quarto, os predestinados têm uma grande confiança na bondade e no poder da Santíssima Virgem. Reclamam sem cessar o seu socorro, olham-na como a estrela polar, guiando-os a seguro porto. Comunicam-lhe, com o coração aberto, suas penas e suas necessidades.
acolhem-se à sua misericórdia e doçura, por sua intercessão, alcançar o perdão de seus pecados, ou para gozar de seus maternais carinhos em suas aflições e contrariedades. Atiram-se, até encomendam-se e se perdem do modo admirável em seu regaço amoroso e virginal, para aí ficarem abrasados de amor, para aí se purificarem das menores manchas, e para aí encontrarem plenamente a Jesus, que aí reside como no mais glorioso dos tronos. Oh, que felicidade! Não creais, diz o abade Guerrico, que seja maior felicidade habitar o seio de Abraão que o seio de Maria, pois neste colocou o Senhor o seu trono. Os réprobos, ao contrário, põem toda a confiança em si próprios, só comem, como o filho pródigo, o que comem com os porcos. Os vermes só se alimentam de terra, e porque amam somente as coisas visíveis e passageiras, como os mundanos, não apreciam as doçuras e as suavidades do seio de Maria. Não sentem aquele apoio e aquela confiança que os predestinados sentem pela Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente sua fome exterior, como diz São Gregório, porque não querem provar a suavidade que está preparada no próprio íntimo deles e no íntimo de Jesus e de Maria. Quinto, finalmente os predestinados mantêm-no nos caminhos da Santíssima Virgem, isto é, imitam-na, e nisto eles são verdadeiramente felizes e devotos, trazendo assim o sinal infalível de sua predestinação. Esta boa mãe lhe diz: bem-aventurados os que praticam minhas virtudes e caminham sobre as pegadas de minha vida, como um socorro da graça divina. Eles são felizes neste mundo, durante sua vida, devido à abundância de graças e de doçuras, que eu lhes comunico de minha plenitude e com muito mais abundância que aos outros, que não me imitam tão esforçadamente. Eles são felizes em sua morte, que é doce e tranquila, e na qual eu os assisto, para os conduzir às alegrias da eternidade. Serão finalmente felizes na eternidade, porque jamais se perdeu algum dos meus servos, que durante a vida tenha imitado fielmente as minhas virtudes. Os réprobos, ao contrário, são infelizes durante a vida, em sua morte e na eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se com pertencer a alguma de suas confrarias, com recitar uma oração ou outra oração em sua honra, ou fazer qualquer devoção exterior. Ó Virgem Santíssima, minha boa mãe, quão felizes são aqueles, eu repito, com transportes de coração, quão felizes são aqueles que, sem se deixar seduzir por falsa devoção, guardam fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Quão infelizes, porém, e malditos aqueles que abusando de vossa devoção, não guardam os mandamentos de vosso Filho. Maldito os que se afastam de seus mandamentos. Bom, nós terminamos mais uma leitura, né? E hoje falou da história de Jacó, de Esaú, de Rebeca e de Isaac. Né? Essa história que ele trouxe, que tem nas Sagradas Escrituras, e que ele trouxe para comparar o amor de Rebeca ao amor de Maria. Ali ele ensina como era Esaú. Esaú só pensava na carne, só pensava naquilo que o mundo oferecia, só pensava nas coisas que passam, que são passageiras. Era comida, bebida, caça, não ficava em casa, não se punha a serviço, né? Mas, ao contrário de Jacó, Jacó servia. Jacó ficava com a sua mãe, era obediente, né? E nessa passagem, o que mais assim me chama a atenção é que Esaú vendeu, ofereceu ao seu irmão, trocou com seu irmão sua primogenitura a troco de um prato de lentilhas. Gente, a troco de pouca coisa ele trocou. E a mãe sabia que ele tinha trocado.
A princípio, essa história pode parecer enganação, mas tome cuidado com o que você promete para ele, com as suas promessas, né? Esaú saiu para caçar e o seu pai, Isaac, que era cego, ficou ali, né? Então a mãe pediu para que ele saísse antes disso, pediu para que Jacó saísse. Então ela pôs os pelos para imitar ali, porque ela já sabia da história, ela já sabia que tinha sido vendido, tinha sido trocado. Esaú trocou sua primogenitura com Jacó, né? Olha só o tamanho do desprezo, do desdém que ele fez. Naquela época, a primogenitura era muito importante do pai passar para o filho, e tinha uma bênção. E na parte aqui da Bíblia também, aqui no tratado, os santos comparam, né, Jacó, a figura de Jacó, com a figura de Jesus Cristo, que é aquele filho submisso, aquele filho amoroso, aquele filho que ficava sempre do lado da mãe. E ele compara também esse pedido de Rebeca, que fez para Jacó ir lá pegar os cabritos, e para que ela preparasse para Isaac comer no lugar de Esaú. Ele compara essa troca que ela fez com o pedido que Maria fez nas bodas de Caná, que foi o pedido que ela só falou para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E também, você imagina, né, gente? A gente fala assim, essa parte de trocar com um prato de comida. Nossa, mas ele fez isso. Trocou com um prato de lentilha. Às vezes, a gente troca muitas coisas que Deus nos dá, muitas coisas que a Santíssima Virgem Maria quer nos dar, por um prato de comida, por um prato de lentilhas. Esse prato de lentilhas pode significar para nós o mundo de hoje. Os bailes, que às vezes a gente troca por vai um baile em vez de numa missa, vai numa festa em vez de numa missa. Então, essa troca, hoje em dia a gente faz essas trocas. As trocas, tipo assim, ó, se a gente deixa, por exemplo, aqui na nossa cidade tem várias missas, né? E a última missa é do domingo, à noite. Então, a gente deixa o domingo à noite. Aí parece que bate aquela preguiça, parece que bate aquele cansaço, aquele desânimo, aquele véspera de segunda, né? E a gente não quer. Então a gente troca, às vezes. Aí deixa a preguiça nos pegar, deixa a gente teve o dia inteiro para se programar. Nós só damos no final de semana, muitos, né? Estou falando aqui muitos. Só tem um final de semana para oferecer a Deus, né? Que não tem oportunidade de ir na missa todos os dias. E às vezes eles trocam esse final de semana, 1 hora. O dia é composto por 24 horas. E 1 hora dessas 24 horas, ou de um final de semana que é de 48 horas, a gente não consegue dedicar a Deus. Então, olha só, que prato nós estamos trocando com Deus. O que você espera de Deus, né? E às vezes a gente cobra, mas Deus, você não me fez isso também. Ou se não se preocupa mais, coloca o trabalho em primeiro lugar, coloca tudo, menos Deus. E os predestinados, os filhos predestinados que ele fala aqui, são aqueles que são submissos a Deus, submissos ao pai, à mãe. Ali foi por amor que Jacó fez as coisas, foi por amor que ele foi obediente, ele não questionou a mãe em nenhum momento. Assim como Jesus não questionou quando pediu milagre, quando Maria pediu milagre, ele também não questionou. Aqui então ele se fez morada, ele se fez o primeiro tabernáculo, que é a Santíssima Virgem. E ele fala aqui que os pardais e as rolinhas fazem um ninho para se acomodar. E nós devemos nos acomodar em Maria, no tabernáculo que é Maria, no coração de Maria, no manto de Maria, que é o lugar mais agradável que tem, mais confortável que tem para a gente ficar. Essas são a casa dos predestinados. Então, Maria vem com a sua docilidade sempre, né? Ela abrigou Jesus. O primeiro tabernáculo foi o ventre de Maria. O primeiro sacrário foi o ventre de Maria. E ela quer nos abrigar também. Nos levar até Jesus. Sempre. Quando existe Maria, onde há Maria, ela nos leva ao caminho de Jesus. Então que todos nós, predestinados, nós temos que sempre estar com Maria, para a gente sempre estar com Jesus. O que o São Luís escreve aqui, que nós, predestinados, nós temos muitas coisas com Maria. Então que nós não trocamos essas coisas, não troquemos por um prato de comida. Que você seja um predestinado, uma pessoa que te leve, que te conduza. Confia nos braços de Nossa Senhora. Já pensou ela sendo conduzida ao céu? Te conduzindo ao céu? E seu lugar sendo garantido lá? Então que você tenha seu olhar voltado ao céu, voltado a Nossa Senhora. Tá? Esse é o meu desejo para você. E continue firme na caminhada, naquilo que Deus propõe. Porque nós vamos sendo formados, lapidados dia a dia. Então, hoje a gente encerra por aqui. Pedir para você que está assistindo essa aula, além de compartilhar e deixar o joinha para cima aí, deixe aqui nos comentários também a cidade que você está falando, para que a gente possa saber de onde que você está, que a gente possa também rezar pela sua cidade.